Desliga as luzes, coloca o fone de ouvido, procura um lugar silencioso e escuro e vem comigo para mais uma série de relatos reais. O choro de bebê na escada. Stephanie conta que quando começou a morar sozinha, ela alugou uma casa que não ficava muito longe da casa de sua mãe. Porém, todas as madrugadas ela ouvia o choro de uma criança que vinha das escadas que levava para o andar de cima. E ela conta que em determinadas horas da noite, na madrugada, ela evitava ir ao banheiro, que ficava na parte de baixo da casa, porque ela tinha que passar pela escada onde ela ouvia os sons de choro de criança. E teve um dia que ela teve uma imagem terrível. Ela viu como se fosse um recém-nascido caído da escada, chorando por alguns segundos. Aquilo afetou muito ela, fazendo até com que ela se mudasse no dia seguinte. Havia tido ali, ela descobriu depois, uma mãe com depressão pós-parto que jogou o filho da escada após ter dado à luz a ele. Procurem saber a história da casa de vocês antes de tentar morar em algum lugar. O cão negro em minha cozinha. Bom, esse relato foi enviado pelo Jonathan, que conta o seguinte: em uma madrugada que ele estava com muita sede, estava muito calor, ele levantou, olhou no celular, era 2h14 da manhã. Ele abriu a porta e foi até a cozinha. O problema é que quando ele chegou na cozinha, ele sentiu um cheiro muito forte. E quando ele olhou na direção da porta que dava para a despensa da casa dele, ele viu um enorme cão negro de costas para ele. E aquela criatura não parecia se importar com a presença dele ali. Ele ficou tremendo de medo. Ele até esqueceu o que ele ia fazer ali na cozinha. Quando ele ligou a luz, a criatura olhou rapidamente para ele com uns olhos avermelhados estranhos e desapareceu como se fosse fumaça. Então fica aqui o questionamento do Jonathan: seria esse um demônio ou o famoso cão negro? Porque ele conta que na mesma semana que ele viu essa criatura na casa dele, ele foi demitido do trabalho e a avó dele descobriu um câncer. Então assim, era como se aquela coisa estivesse entregando uma mensagem, sabe, de mau presságio. Então se vocês verem um cão negro, tomem cuidado. A mulher de preto no canto da parede que sempre me seguia. Esse é um relato real da Leidiane, que enviou também para mim. E ela conta o seguinte: ela dormia no quarto onde a avó dela faleceu, porque eles herdaram a casa da sua falecida avó. Mas uma coisa chamava a atenção dela e não era nem um pouco agradável. Ela sempre via uma mulher vestida de preto, com os olhos brancos profundos, um rosto pálido, encarando ela na cama. E aquela coisa não sumia, ficava lá, parada. Até que um dia ela começou a aparecer, esse mesmo ser de vestido preto, em outros lugares da casa e até mesmo na casa de outras pessoas aonde a Leidiane ia. Somente depois de ter ido num centro espírita, onde ela fez várias sessões ali para que ela fosse ajudada, é que essa criatura sumiu. E ela descobriu que na verdade essa mulher do vestido preto tinha problemas com a avó dela, que tinha falecido de vidas passadas, e que tudo foi resolvido, graças a Deus, devido à ida dela no centro. Imagina acordar de madrugada e ver uma cena dessas no seu quarto. Eu chamei pelo diabo e ele veio. O Elias conta que ele tinha uma mania muito feia de ficar chamando pelo capeta e de desafiar o tinhoso, justamente por ele não ter crença alguma, pelo menos não tinha até aquela época. Eram exatamente as 3h33 da manhã quando ele começou a sentir o cheiro de fósforo. Quando você risca o fósforo, tá ligado? Aquele cheiro de enxofre que a gente conhece. Quando ele olhou para a cadeira que ficava próxima à cama dele, ele viu um ser diabólico sentado nela. Tinha tanto a aparência de um bode como a aparência de um ser humano. Era medonho olhar para aquilo. Ele falou que ele não conseguia manter contato visual com aquela coisa. Então ele começou a chorar instantaneamente, mesmo sem querer. Ele começou a chorar e a suar muito. Aquela coisa não fazia nada, não falava nada, só ficava sentado ali na cadeira, encarando ele, apenas olhando. Ele cobriu todo o corpo com a sua coberta, né, que ele estava ali, e fez orações. Orou a noite toda, até que amanheceu, o primeiro raio de sol entrou no seu quarto, ele olhou para a cadeira, já não tinha mais nada. A partir desse dia ele nunca mais desafiou o diabo e buscou mais a Deus, para que coisas como essa não acontecessem mais com ele.
Quem era essa figura escura que eu estava vendo na janela do meu vizinho? O Manuel, ele sempre jogava futebol com os seus amigos. Eles estavam sempre ali jogando futebol, brincando de bete, de coisas de criança mesmo. E eles sempre olhavam pela janela de um dos apartamentos que ficava ali naquele beco, naquele corredor onde eles brincavam, e eles viam uma figura escura, uma sombra, que estava olhando para eles brincar. Mas era em determinadas partes do dia que aquilo ali acontecia, e ninguém sabia a história daquele morador ou por que ele ficava sempre ali naquele horário observando as crianças. Até que o Manuel descobriu, através dos pais dele e de outros moradores ali, que aquele apartamento era abandonado, não tinha ninguém ali. A única pessoa que viveu ali morreu, tirou a própria vida, né? Tomando um negocinho pra sair dessa pra melhor, entendeu? Então provavelmente o que eles estavam vendo ali era o espírito de uma pessoa que já partiu e que ficava na janela ainda observando talvez algum costume que tinha em vida. Não sabemos, mas é bizarro. Bom, é isso, chegamos ao final dos nossos relatos. Muito obrigado quem assistiu até o fim. Me contem aí se vocês gostaram desse formato de vídeo no qual eu vou contar vários relatos para vocês, para que vocês possam dormir tranquilamente à noite com a mamãe de vocês. É isso, pessoal. Até o nosso próximo relato. Fui.